possível uma barra de ferro atravessar o seu crânio e você continuar vivo, mas deixar de ser o mesmo? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre a história de Phineas Gage, o homem que provou que a nossa moralidade e o nosso caráter dependem de um instrumento físico saudável, o cérebro. Fique até o final desse vídeo, curta, compartilhe e comente. Nós vamos compreender, à luz das escrituras, como isso é possível. Graça e paz, companheiro de tribulação e luta. Aqui quem fala é Marcos Cardoso, psicoterapeuta, conselheiro cristão. E meu objetivo nesse canal, Emoções da Fé, é trazer para vocês a verdade da Bíblia. É a rainha das ciências, não somente suficiente, mas superior a todas as outras ciências relacionadas ao comportamento humano. E toda a ciência precisa ser passada no crivo das escrituras. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Será que é possível um homem, depois de ter um ferro atravessado a sua cabeça, mudou quem ele era? O que as escrituras dizem sobre isso? Esse vídeo ele foi inspirado numa conversa que eu tive com um amigo e terapeuta, irmão em Cristo. Eu estava conversando com ele sobre os modelos antropológicos da visão do ser humano. Eu falei sobre o modelo bíblico, que é o modelo psicossomático, a unidade integral do ser. E eu falei sobre o modelo biomédico, que é o modelo da biopsiquiatria, que é o modelo mais aceito hoje relacionado à ciência, que é o modelo antibíblico, anticristão e ateísta. E ao falar sobre isso e conversando sobre essas questões, ele compreendeu e ele me perguntou sobre, e nós falamos no contexto do transtorno bipolar que nós estávamos conversando. E ele falou, mas e o homem que depois que teve um ferro atravessado na sua cabeça, ele se tornou um homem imoral? Então, a partir disso, eu expliquei ele, eu já conhecia sobre a história do homem, sobre tudo aquilo que tinha acontecido, e a partir disso, nós começamos a conversar, eu expliquei ele tudo certinho, e eu tive a ideia de passar para vocês aqui essa questão, porque foi onde a ciência ela montou em cima para dizer que o problema estava no cérebro. E a questão da moral é algo físico. Só que a Bíblia não fala sobre essa questão, não endossa isso. Mas tudo aconteceu no ano de 1848. Phineas Gage, ele era um operário em uma ferrovia. Ele trabalhava como capataz. E ele era uma pessoa dócil, uma pessoa gentil, uma pessoa empática, uma pessoa controlada, uma pessoa que tinha uma mente sã, tranquila, que conseguia lidar com seus impulsos. Era uma pessoa totalmente paciente, tranquila, não era uma pessoa imoral, uma pessoa moralmente, vamos dizer, irrepreensível. Só que no dia do acidente, houve um acidente com Gage. Houve um acidente com ele. No dia 13 de setembro de 1848, nesse mesmo ano, ele estava preparando uma explosão para abrir o caminho, como ele trabalhava em ferrovia, entre as rochas. Então, o procedimento para fazer uma explosão, ele teria que colocar pólvora e areia. Então, ele, por um descuido de Gage, o que aconteceu? Ele se distraiu e o colega dele não tinha colocado areia e só tinha pólvora. Então, quando ele batia na rocha, saiu uma faísca. Nessa faísca, ela pegou na pólvora e o que aconteceu? A barra de ferro que ele batia ali na pedra com a pólvora, ela pesava cerca de 6 quilos e tinha mais ou menos 1 metro. Então, essa barra de ferro que ele batia, que ele socava, ele foi lançada como um foguete no momento da explosão. E a barra de ferro ele entrou no olho de Gage e saiu pela ponta do crânio. Então, em outras palavras, atingiu a parte do lobo frontal e saiu pelo topo do crânio dele. E ele caiu, incrivelmente, nesse acidente, ele caiu cerca de 25 metros de distância de onde aconteceu. Agora imagine, uma barra perfura o crânio dele, ele cai 25 metros distante do ocorrido. Só que acontece, ele ainda estava vivo. Então, Gage, ele caiu e teve algumas convulsões, mas em poucos minutos ele já estava consciente novamente e estava falando. Então, ele foi levado numa carroça até um local lá, e quando o médico chegou, Gage, ele falou, doutor, aqui tem um problema muito grande para que você possa resolver. Então, apesar daquilo que aconteceu, a infecção que teve,
grave e quase matou ele, ele se recuperou fisicamente em poucos meses. Ele se recuperou em poucos meses. Então, parecia estar tudo correto. O piano estava inteiro, ou seja, Gage ele estava inteiro, piano, a vida dele, mas as notas que ele emitia agora eram outras. Eles já emitiam notas com cacofonia e não com sinfonia. Imagina uma pessoa que está regendo maestro e orquestra. O maestro ele está ali regendo. Enquanto ele está regendo, a orquestra está seguindo a sinfonia perfeita. Mas quando o maestro ele começa a trabalhar errado, a fazer as questões erradas, ou está quebrado, o que acontece? A orquestra ela faz cacofonia, que significa um som feio, algo desorganizado. Então, depois desse acidente, Gage não era mais Gage. E o que aconteceu? A partir dessa questão, a recuperação física dele foi completa, mas o córtex pré-frontal dele ele foi totalmente destruído. O córtex pré-frontal ele é a sede do controle e dos impulsos e da nossa moralidade. Então, ao esse córtex pré-frontal ser destruído por conta do ferro que atravessou o crânio dele, revelou um novo homem. Gage, ele teve uma mudança de caráter, será? Mas o homem que era antigamente equilibrado, ele tornou-se um homem grosseiro, impaciente, extremamente profano, falava palavrões, constantemente, era uma pessoa irascível, uma pessoa que não sabia se controlar, ele tinha perda de propósito constante, ele não conseguia executar planos, ele começava 1000 projetos, mas depois abandonava. Então, os seus impulsos animais não tinham mais filtros, não tinham mais o filtro da razão. Então, ele agia conforme os impulsos e os desejos imediatos do seu coração, sem considerar a consequência para ele e para as outras pessoas. E qual foi o fim de Gage? Ele incapaz de ele conseguir manter o emprego por essa incapacidade de lidar com os impulsos, de permanecer constante com os seus projetos, devido ao temperamento dele que estava tão terrível, ele não conseguia controlar. Gage ele viveu de uma forma errante e triste em sua vida. Ele trabalhou, ele começou a trabalhar no estábulo. Ele depois, por conta de tudo aquilo que aconteceu, a história dele foi exibida em um museu de curiosidades em Nova York, e mostrando, na verdade, a foto do seu crânio, ou esculpido com a barra de ferro atravessada em seu crânio. E chegou, no período da vida dele, tudo que aconteceu, ele chegou a morar no Chile e começou a trabalhar também como um motorista. Mas, no ano de 1860, 12 anos após todo aquele acontecimento, ele acabou morrendo em São Francisco, após ele ter uma série de convulsões epiléticas decorrente ao problema cerebral que ele tinha. De fato, ele tinha uma lesão cerebral, de fato, o cérebro dele estava doente. Só que eu precisei contar toda essa história para que você possa compreender algo. A partir disso, o que aconteceu? A ciência, houve o erro da ciência reducionista, materialista. A ciência reducionista, ele olhou para Phineas Gage e ele falou: se mudarmos o cérebro, mudamos a pessoa. Logo, a moralidade é apenas química e biologia. Então a ciência, que ela é materialista, darwinista, acredita no processo evolutivo, ela falou: olha, tudo acontece no cérebro, mas se nós mudarmos o cérebro, mudamos a pessoa. Logo, a moralidade é química e biológica. Só que eles acreditam que o córtex pré-frontal ele cria a virtude, a moralidade. Para uma pessoa, um cientista reducionista, não existe alma no sentido de coração espiritual, mente humana, algo espiritual, porque se eles são ateístas, são baseados no darwinismo, não existe o espiritual, tudo é físico. Se ele não acredita no processo do design inteligente, que há uma força superior, eles não acreditam que existe uma mente que é espiritual. Então, se Gage ele se tornou uma pessoa agressiva, profana, uma pessoa desequilibrada, é porque o cérebro dele fabricou um novo comportamento
devido ao problema que ele teve, ao dano físico cerebral que ele teve. Então, eles reduzem os comportamentos profanos a questões de neurônios. Eles reduzem todos esses comportamentos fabricados pelos seus neurônios. Então, isso tem um grande perigo, porque remove a responsabilidade moral. Se o comportamento é apenas um subproduto de neurônios, como a ciência reducionista diz, então o pecado não existe. E não é pecado, é apenas o mau funcionamento do cérebro. Olha, por exemplo, o transtorno bipolar, que existe no transtorno bipolar, segundo o DSM, existe o período de mania, onde a pessoa pode ficar hipersexualizada, ela pode se relacionar com várias outras pessoas, trair o seu próprio parceiro, isso está no DSM. Trair o seu próprio parceiro e, adivinha a explicação? Isso não é um problema moral, não é responsabilidade moral, é um dano cerebral que faz isso. Agora imagine. Então o pecado não existe, o pecado é um mau funcionamento do cérebro, e é aqui que entra a minha crítica, a crítica bíblica das escrituras sobre o modelo biopsiquiátrico moderno, que muitas das vezes trata o caráter apenas como trata o caráter com pílulas, ignorando o conteúdo espiritual do homem. E nós precisamos entender qual é a visão bíblica psicossomática. A visão bíblica psicossomática, ela entende que o cérebro, ele é um filtro. Então tudo não procede do cérebro, tudo passa pelo cérebro. Jesus, ele deixou claro. Eu estou falando o que Jesus, ele disse. Jesus, ele falou: todo comportamento procede do coração. Ele diz que todos os maus desígnios do homem, furto, adultério, lascívia, tudo que é mal, vem do coração do homem. O que é o coração do homem? A mente. Coração espiritual, a mente humana. Aqui está a tese central para este vídeo. O acidente de Gage, ele não criou novos comportamentos ou pecados em Gage. Ele apenas removeu a capacidade de Gage de escondê-los. Só isso, simples. Então, à luz das escrituras, foi isso que aconteceu. Olha o que, por exemplo, Provérbios 4:23 ele diz. A Bíblia diz: sobre tudo que deve se guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Imagine que Gage, assim como todos os seres humanos, após a queda, tem impulsos, raiva, desejos em seu coração. Isso é produto da nossa natureza caída. Então, enquanto o cérebro dele estava intacto, ele usava, no grego significa sofronismo, né? Ou seja, o equilíbrio da mente dele, uma mente sã, como diz o livro de Timóteo, de 2 Timóteo, para suprimir os seus impulsos e agir de forma moral. É assim como eu e você fazemos. Quando nós temos um desejo que está fora dos padrões de Deus, nós repelimos ele pelo poder do Espírito Santo. Nós entendemos moralmente que esse desejo ele quer ser externalizado, só que ele está errado, não condiz com aquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Então nós temos essa capacidade moral para a gente lidar e controlar esses impulsos. Só que com Gage era totalmente diferente. Ele perdeu a sua capacidade de controle porque o córtex pré-frontal dele foi totalmente destruído. Lembrando, segundo as escrituras, o cérebro ele é o filtro da mente. Ou seja, tudo passa pelo cérebro, mas tudo não começa no cérebro, tudo começa na mente. Então, o cérebro, por exemplo, é como uma barragem. Pense, por exemplo, pare para pensar junto comigo. Pense no cérebro como, especificamente, nós estamos falando do lobo frontal, da parte aqui da frente, né? Que é a parte da moralidade, da vontade, enfim. Então, pense no nosso cérebro como uma barragem. E o nosso coração, que é a nossa mente, ele é a água represada. É a água da represa. Existe uma barragem, a água da represa é a nossa mente. Antes do acidente, a barragem ela estava firme. Que é a barragem? A barragem é o lobo frontal, ou seja, não existia nenhum dano, não existia nada, estava perfeito, saudável. A água, que é o coração, os impulsos do coração, ele estava lá, mas estava controlado. Os desejos do coração de Gage estavam controlados. Mas Gage ele parecia moral, mas
A moralidade era uma luta vencida pela disciplina da mente, o que Gage fazia provavelmente todos os dias. Se os relatos das pessoas que conviviam com Gage, depois que ele se tornou outra pessoa do acidente, eles falam, não, esse não é a mesma pessoa. Ele não era assim, ele é uma pessoa tranquila, calma, delicada, uma pessoa moralmente correta. As pessoas, na história dele, se você pesquisar, vai falar sobre isso. Então, o que aconteceu? Ele era uma pessoa disciplinada. Toda pessoa que tem bons comportamentos moralmente, ela tem lutas internas. Não existe um coração perfeito. Existe um coração travado com uma luta intensa em um conflito, mas pelo poder de Deus e a vontade do ser humano, ele consegue vencer os seus desejos e os domina. Então é uma disciplina mental. Então, a explosão da barragem, que foi o cérebro dele ser destroçado, né? O cérebro danificado, ele já não conseguia mais segurar a pressão da água, ou seja, que estava no coração dele, os desejos, os impulsos. Então houve a revelação. O que saiu, os palavrões, a irresponsabilidade, foi o que Gage já possuía em sua natureza, mas que ele conseguia governar antes. Antes, quando ele tinha o filtro dele, que era o cérebro, ele conseguia governar os seus impulsos. Mas depois que tudo isso aconteceu, Gage já não conseguia mais, porque não existia um filtro mais. O cérebro dele estava danificado. E isso se alinha com aquilo que Jesus ele falou, Mateus 15, verso 18 e 19. Jesus ele falou, mas o que sai da boca vem de onde? Do cérebro? Não. Jesus falou, vem do coração. E isso é que contamina o homem. Porque o coração procede os maus pensamentos, surto, adultério, lascívia, tudo aquilo que é de ruim procede do coração. Isso é Jesus que está falando. Então, à luz do pensamento bíblico psicossomático, o que aconteceu com Gage foi uma perda de governo. Não é uma mudança de essência. Ele não mudou a quem ele era, ele só revelou. O cérebro doente ele impediu que ele exercesse o domínio próprio, deixando então a natureza carnal dele exposta, em outras palavras, a ser aberta, porque ele já não tinha mais a capacidade cerebral de controlar os seus impulsos. E nós entendemos que, a partir disso, é que a ciência ela quer que a gente entenda que tudo procede do cérebro, mas Jesus disse que tudo procede do coração. A ciência ela é ateísta, ela não acredita em moralidade. A ciência ela não acredita que existe certo e errado. A ciência acredita que tudo é relativo. Então, o que nós precisamos compreender e entender hoje é que a mente sã que é descrita em 2 Timóteo 1,7 é justamente o Espírito Santo fortalecendo essa barragem que é o nosso cérebro, o governo da mente, para que a gente tenha um coração regenerado e os nossos impulsos eles sejam submetidos a Cristo. E o reducionismo diz, a ciência reducionista ele diz que Gage ele mudou de coração, mas a Bíblia diz que Gage ele perdeu o filtro da alma. O cérebro é o filtro da alma. O cérebro processa aquilo que vem da mente humana. A ciência reducionista ela quer fazer com que a gente compreenda que nada é espiritual e tudo é físico. Se tudo é físico, não há necessidade das escrituras, porque a escritura é espiritual. Só que a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A mente humana só pode ser discernida espiritualmente. E a melhor espiritualidade para ser entendida a mente humana é aquilo que diz as Escrituras. Será que a culpa foi do cérebro? Eu coloquei esse livro aqui já propositalmente do Dr. Ed Welch. Ele é neuropsicólogo, conselheiro bíblico, tem PhD, doutorado, né? E será que a culpa foi do cérebro? Não foi do cérebro. O cérebro já não tinha mais a sua capacidade, o lobo frontal, ele só trouxe à tona aquilo que Gage ele lutava em seu coração. Gage, pelo que a história diz, Gage é uma pessoa moralmente correta. Só que uma pessoa moralmente correta, ela luta com o desejo dentro do seu coração e vence pelo poder, pela misericórdia do nosso Deus. Então fica aqui para você compreender que o nosso cérebro ele não produz moralidade, ele processa. E é a mente
que é a capital do corpo. No livro Temperança, página 14, diz que é com a mente que nós servimos ao Senhor. E a mente é a capital do corpo, ela que comanda. Jesus lhe deixou claro isso. Nós precisamos entender. O modelo biomédico, ele quer fazer com que a gente coloque tudo no físico. O modelo psicossomático, ele entende que tudo começa no espiritual e o físico ele é afetado. É por isso que nós acreditamos em uma unidade, um todo indivisível. Então essa antropologia faz a gente entender melhor. E eu quero fazer um chamado, todos os vídeos eu faço um chamado a você deixar de acreditar nas ideias reducionistas e erradas dessa ciência sem Deus, nega a existência de Deus, nega a obra dele e reduz o ser humano a um animal evoluído. Você vai escolher o quê? Compartilhe esse vídeo, que esse vídeo possa abençoar a vida das pessoas. Me ajude também comentando, curtindo, fala o que você achou, deixe seu comentário aqui abaixo, eu vou olhar ele, eu vou respondê-lo. Se quiser fazer alguma pergunta, eu posso até fazer outro vídeo respondendo a sua pergunta. Compartilhe com os irmãos da igreja, para que essa mensagem alcance um nível mais de pessoa. Quanto mais você curte, mais o YouTube ele mostra para as pessoas, e meu vídeo, muitas pessoas podem ver esse vídeo e ser abençoado. Que Deus te abençoe e que você possa ter a certeza de que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.